Hora de conversar com Juliana Rosa, que vai contar pra gente, a meta fiscal fica como está ou será alterada ainda em 2023? E aí, Ju, sai dessa, bom dia pra você. Aliás, ainda hoje, né? Bom dia. Megali, você não quer o número da Mega Sena? Também. Sim, também, Talvez na seja mais sequência. fácil. Aceito. Isso. Bom dia. A Carlinha também, Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. Olha, a expectativa é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, consiga convencer o presidente Lula essa semana a não alterar a meta das contas públicas nesse momento. Por quê? Porque senão há uma perda ali da força política para que ele possa negociar no Congresso Nacional a aprovação de medidas para aumentar a arrecadação. Então, você imagina, né, se já muda a meta agora, o esforço necessário para poder aprovar as medidas aí no Congresso não teria que, teoricamente, ser tão grande. Então, todo mundo sabe que a meta, exatamente como o governo anunciou, que é entregar a meta das contas públicas do ano que vem em zero, era muito difícil de ser alcançada, embora não impossível, tá? Isso significa o quê? O governo gastar a mesma coisa que recebeu. Então, ficar ali no 0 a 0, que é o tal do déficit primário zero. É uma meta que tem uma margem, que nem margem de tolerância, né, de pesquisa eleitoral. Você pode acertar o zero, mas também pode ficar até 0,25 negativo. Ou seja, o que seria necessário ali para poder cumprir a meta era entregar algumas medidas para aumentar as receitas, porque o governo não ia conseguir alcançar essa meta só entregando receitas extras. A gente viu toda a discussão que ainda está rolando, né? A aprovação daquela cobrança de impostos de fundos exclusivos, que são fundos de investimentos de altas rendas, que tinham ali uma tributação favorável, e passou no Congresso. Teve também a aprovação dos chamados offshore, que são investimentos de brasileiros no exterior, que também mudou a regra, houve ali a aprovação no Congresso. Acontece que essas duas medidas que foram aprovadas representam em torno de 20 bilhões de reais. O governo precisava, para entregar a meta, 160 bilhões, 170 bilhões mais ou menos. Então, de 20 para 170, óbvio que ainda falta muito dinheiro. Mas qual era a expectativa da parte de arrecadação? Era que o governo conseguisse alguma coisa a mais que pudesse se somar a esses 20 bi e chegasse até o fim desse ano em 80 bi, 100 bi mais ou menos. E o restante que faltaria ali para alcançar os 168 bilhões mais ou menos de arrecadação, teria que ser feito um esforço para o governo cortar um pouco, contingenciar um pouco, não 80 bi, não se esperava, porque muita gente fala, mas todo mundo já sabia que o governo não ia cumprir a meta, sim, mas havia ali sim uma expectativa de que houvesse um esforço, pelo menos, para poder chegar o mais perto possível, e que não é impossível. É muito difícil, você tem que aprovar uma série de questões ali no Congresso, mas você tinha até então ali uma expectativa de que o governo estaria disposto a contingenciar alguma coisa, tá? Sei lá, de 80 bi que fosse necessário, 30 bi, alguma coisa. Você tinha toda essa discussão, tá? Eu me lembro que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando foi no Canal Livre, na Band, eu perguntei isso para ele, ministro, provavelmente essa conta não vai fechar, só em arrecadação, né? E aí o governo vai cortar onde? Vai segurar gasto aonde para entregar a meta zero? A gente sabe que é difícil ali o governo Lula fazer corte de gastos, né? É um governo que acredita que aumento de gasto público que é a linha central ali, né, do pensamento econômico. Mas, ao mesmo tempo, o ministro vinha segurando ali o discurso de que, não, se precisar cortar alguma coisa, a gente vai cortar. Eu me lembro que eu insisti, mas vai cortar onde? Não posso falar agora, né? Mas no momento certo, se tiver que cortar, a gente vai cortar. E não falava onde, porque a gente sabia que não ia ter corte em PAC, imagina, programas caros ao governo, né? E agora o que aconteceu foi que o presidente Lula falou, olha, pessoal, eu não vou cortar nada.
Ele já mandou a real. Então, jogou por água abaixo essa chance de entregar a meta zero, mas ainda assim, Megali, Carlinha, a ideia é que segura essa meta, tá? Para poder forçar ali a negociação do Congresso, ou pelo menos avançar o máximo possível, e no começo do ano que vem, aí sim falar, olha, a gente fez todo o esforço necessário e a gente vai ter que mudar a meta porque o presidente Lula já disse que não vai ter nenhum esforço no sentido de cortar, né? Só vai ter esforço no sentido de arrecadar. Isso faz diferença, tá? Porque é aquela coisa, olha, eu estou devendo para vocês R$ 5.000, vai. E aí eu falo para vocês, olha, eu vou fazer o maior esforço possível para entregar 3.000. Tá bom, a gente fecha um acordo. Aí no meio do caminho eu falo assim, olha, sabe aqueles 3.000 que eu falei para você? Então, eu vou fazer um esforço para entregar 2. E aí é a questão da credibilidade. Assim, mesmo que você soubesse que eu dificilmente entregaria 3, eu vou fazer ali a questão do emocional, né? Pô, tá correndo atrás, tá fazendo trabalho extra, tá cortando despesa e tal. E aí vou te entregar 2.500. E aí você fala, tá bom, vai. Ela fez tudo o que foi possível para me entregar o que a gente se comprometeu, né? Outra coisa é eu entregar, já falando agora, antes de fazer todo o esforço necessário, olha, tá muito difícil, entendeu? Vou te entregar 2.500. Quando você fala que você vai entregar menos, aí você vai entregar menos mesmo, né? E aí você fala, bom, tá muito difícil, vamos fazer esse esforço todo para cumprir o acordo que eu fiz com você. Então, tudo é uma questão de confiança, de credibilidade, e vamos ver então se hoje e amanhã, que aí seria o prazo limite para mudar a meta, se o ministro da Fazenda consegue convencer o presidente Lula de que essa questão do discurso, da credibilidade, é importante nesse momento para sustentar a confiança nas metas do Brasil, isso aí sustenta o dólar em baixa, ajuda no corte de juros. Vamos ver se o Haddad consegue convencê-lo a poder manter, pelo menos até o começo do ano que vem, essa meta fiscal em zero.